Voltamos então. Vamos bater um papo sobre cristal gerador. Relembrando, Felipe, vamos relembrar. Metal repele, resina atrai, e o terceiro elemento fundamental da orgonite que não pode faltar, um cristal gerador, um quartzo. Por quê? Quando o Dom e a Carol Croft inventaram, né, a orgonite, eles perceberam que a presença do quartzo e com o efeito piezoelétrico que ele tem de gerar eletricidade quando ele é comprimido, intensificava esse funcionamento, né? Eles se basearam no Reisch lá, que já tinha algumas câmaras orgânicas, algumas coisas assim, resina, metal, fibra de vidro, coisas assim. Mas a inclusão de um quartzo nesses componentes é que torna o orgonite funcional. É o que se define como orgonite, né? São esses três elementos principais. Então nós temos que ter dentro dele uma pedra que a gente chama de cristal gerador, que gera essa pequenina eletricidade estática ali, que acelera o funcionamento da orgonite, que torna ela realmente útil e não simplesmente um objeto de decoração, certo? Então nós usamos um quartzo e tem, se não me engano, é o citrino, a ametista, turmalina também. Tem mais uma ou duas pedras por aí que tem esse efeito piezoelétrico. Não são todas que possuem, certo? Eu gosto de usar bastante esses cristais aqui, que são os lemurianos, né? Se vocês pesquisarem na internet, tem um monte de histórias sobre os lemurianos, umas coisinhas legais lá. Não sei se eu acredito muito, não. Mas eu gosto dos lemurianos por quê? Pela forma deles, certo? Eles se encaixam muito bem no meu estilo de orgonite que eu gosto de fabricar, que eu gosto de fazer. Então eu uso basicamente ele. Às vezes eu uso a ametista, que eu tinha algumas, mas já acabaram. Tinha que dar uma chegadinha ametista do sul, lá tem bastante coisa legal. E às vezes também, né, essa aqui é um pedaço de ametista, também pode ser usado, certo? Além disso eu também uso, né, pedacinhos pequenos de quartzo para colocar principalmente nos colares e nos pingentes. Um pouco de quartzo em pó também, fica muito bom. E não se enganem, pessoal, não se enganem. Não é o tamanho do quartzo que vai dar potência e vai fazer uma orgonite super poderosa. Não, um pequeno quartzo desses aqui já é suficiente para uma orgonite grande. Ele tem uma capacidade muito boa de gerar energia, de acumular um programa, que nós podemos programar. O quartzo também tem mais esse detalhe, né, de programação, certo? Então não se engane achando que tem que ser um quartzo muito grande, muito poderoso. Não. Um pequeno quartzo desses já dá conta e já produz, né, o efeito que a gente espera. Eu gosto de amarrar eles com cobre, certo? E deixar os fiozinhos, as pontas do fio de cobre espalhadas por ele, e se espalhando por toda a área da orgonite, né, quanto mais melhor, para facilitar que essa eletricidadezinha que sai daqui seja compartilhada. Também gosto bastante das espirais. É uma maneira que eu vejo bonita, prática, de colocar o metal dentro da orgonite, né, para fazer aquele equilíbrio que a gente já comentou, de uma maneira assim que fica bonita, que traz um efeito interessante, né, para a orgonite, certo? E como eu basicamente faço pirâmides, que é o principal produto que eu faço, a gente tem ali, não dá para ver muito bem, né, mas o quartzo está lá no meio, ele, ó. Então nós temos o cobre, lá no meio o quartzo gerador, todo amarradinho, todo conectado com essa espiral, e a espiral conectada com essa base aqui, que tem mais o alumínio, certo? Então aí eu monto a minha orgonite. O cristal gerador, então, pode ser uma ametista, pode ser um cristal de quartzo, pode ser o quartzo lemuriano, né? Não tem nada de místico, de psicodélico, esotérico, nada disso. Eu gosto dele pela forma, é muito fácil encaixar ele nas minhas orgonites. Até nos TBs fica muito bom, ele se encaixa direitinho ali, fica legalzinho.
Então eu gosto dele por isso. A gente vê algumas pessoas colocando outras pedras. Ajuda, creio que ajuda, que é importante. Mas não pode faltar o quartzo. Tá? Não pode faltar uma pedra que tenha efeito piezoelétrico na sua orgonite. Se faltar esse quartzo, faltar esse efeito piezoelétrico, não é orgonite. Um outro produto que as pessoas deveriam dar um nome diferente, né, para ele, mas não é orgonite, certo? O que o Dom e a Carol lá bolaram foi isso: resina, metal e um quartzo gerador. Isso é importantíssimo. Então, o uso meu dos lemurianos é basicamente pela forma, tá? Gosto bastante deles, mas pela forma. Tem outros quartzos por aí que a gente pode comprar, mas às vezes ficam caros em excesso, e são muito grandes também, o que dificulta acomodar eles, né? Mas algumas pirâmides que eu vejo por aí, alguns orgonites que eu vejo por aí que não são pirâmides, ficam muito bonitos. Eu fiz um tempo atrás, uma cônica, que eu botei uma ametista grande dentro dela, ficou muito legal, ficou muito interessante. Então, criatividade a gente pode, né, aproveitar. E se vocês quiserem acrescentar outras pedras junto com o quartzo, não tem problema. Eu acho que deve dar um ganho, deve dar uma utilidade diferente, talvez até para a orgonite, né, com algum potencial diferente, vinculado às pedras, e dá um efeito também visual muito bonito. Tem alguns trabalhos assim que a gente vê pela internet que são fantásticos. O pessoal tem uma criatividade muito legal. Acaba me inspirando para algumas coisas, mas ainda não senti vontade de fazer esse com pedras, né? Com muitas pedras. Mas ocasionalmente sai algum, certo? Eu uso também a turmalina, né? Turmalina negra. Opa, não vai dar para mostrar aqui. Não vai dar para mostrar. Vai dar para mostrar. Cadê a câmera? Ali está elas. As turmalinas negras. Eu gosto das turmalinas negras porque elas trabalham essa parte de energia mais densa, né, também, e auxilia um pouquinho a orgonite. Então é o máximo que eu me permito aí, até porque ela pequenininha assim, ela se encaixa também muito bem, né? Então já deu para notar que eu sou bem prático nisso, não gosto de ficar perdendo muito tempo, de ficar bolando coisas assim muito mirabolantes. Então, acrescento elas nas orgonites. Sempre vai ou escondidinha, né? Nesse caso aqui a gente pode observar a montagem no fundo dos colares, que eu deixo ali o metal e as pedras escondidas atrás da mandala, atrás das imagens que eu coloco. Essa transparente dá para ver, né? Ficou bem legal. Então é isso, certo? Procurem, questionem as pessoas de quem vocês compram as orgonites, se ela está colocando o cristal gerador, que é importantíssimo, é fundamental. Leiam também, pesquisem na internet, tem alguns textos muito interessantes, né, relatando lá desde o começo as pesquisas. A Carol Croft, ela era uma sensitiva muito boa, então ela tinha essa noção de energia e de fluxo e de resultados, então aproveitou-se bastante as capacidades dela. E questionem para ver se a pessoa está colocando esse cristal gerador, que ele é fundamental. Além dele, acrescentamos outras pedras conforme o gosto de cada um. Muito bom, muito legal. Fica muito bonito também. A criatividade a gente vai se exercitando e os resultados muito bons. Valem a pena. Certo? Então era isso. Até mais.